estamos na parte 3 do curso de Capelania Evangélica Internacional. Vamos então ver o que tem a ver a história de Martinho com o Martinho de Tours, agora já conhecido como Martinho de Tours, o que tem a ver essa capa com a história dele também, o que tem a ver com a capelania, melhor dizendo. Vamos lá? Bom, então Martinho de Tours, ele se tornou bispo nessa igreja da cidade de Tours e mais de 80 anos ele ainda ajudava os necessitados, ele ainda socorria os miseráveis da época, ele ainda fazia muitas obras sociais. E o que aconteceu? Ele morreu lá na cidade de Tours. E depois que ele morreu, descobriram que ele guardou durante toda a sua vida a capa. Lembra da capa? Ele guardou a capa que ele tinha cortado para aquele mendigo. E ele guardou em um baú especial essa capa. Por falar em baú especial, dizem que acharam um baú lacrado com um selo da época lá, lacrado ainda na estátua que fizeram em homenagem a ele. Não sei se está lá essa capa, depois você pode se informar. Mas ele guardou essa capa em um baú especial. Então, para homenageá-lo, e até mesmo devido à doutrina da Igreja Católica, que tem também de beatificar aqueles que são julgados santos, né? Ele se tornou um santo também para a Igreja Católica. Então, para homenagear ele, pegaram a capa e colocaram em uma igreja pequena, uma igreja como essa que está aparecendo aqui nas imagens. E aí, então, ao colocar lá na igreja, nessa igreja pequena, anexo ao templo maior da igreja, né? As pessoas que passavam ali durante o seu dia a dia para rezar, para orar, né? Elas entravam lá e ao ver a capa naquela pequena igreja, lembrava de quem? De Martinho de Tours. E isso aí ficou ali fixado ali na cidade, nessa igrejinha pequena, onde tinha a capa de Martinho de Tours. Mais tarde, por conter essa capa, essa pequena igreja passa a se chamar de capela. É isso mesmo, passa a se chamar de capela, que significa o lugar onde está guardado a capa. O lugar onde está guardado a capa. É daí que deriva o nome capela. Então, o lugar que estava guardada a capa passa a ser chamado de capela. Vem da capa. E aí, então, nós temos aqui, diante dessa história, o surgimento da capela. É isso mesmo. E o que tem a ver a capela com o serviço de capelania? Tudo, tudo a ver. É o início de tudo. É o fundamento de todo o serviço da capelania. É a raiz de tudo isso daí. Então, nós temos aqui já, por base de conhecimento, o surgimento da capela. Então, se te perguntarem o porquê da capela, a origem da capela, você já sabe que a origem veio da capa de Martinho de Tours, dessa história que você acabou de assistir no vídeo anterior. E depois da capela, veja só o que aconteceu. Aqui nas imagens, por exemplo, você está vendo que tem algumas capelas em um acampamento militar. Essa, por exemplo, essa imagem, por exemplo, tem ali o padre e em volta dele tem ali vários soldados num acampamento militar. Então veja o que acontece. Uma coisa foi puxando a outra. Olha só, com o surgimento então da capela, durante a Primeira Guerra Mundial, o rei da França solicitou à Igreja Católica que colocasse uma capela no acampamento militar. É isso mesmo.
aqui já tem uma ideia de capelania surgindo. Veja só, não existia ainda, não existia serviço religioso dentro das Forças Armadas. Não existia. Então aqui já tem um surgimento de algo exclusivo, né? Uma assistência religiosa dentro das Forças Armadas. E aí então o rei da França solicitou à Igreja Católica que liberasse e montasse uma capela móvel ali no acampamento militar para os soldados que estavam se preparando para a batalha, para a guerra. E aí então a igreja atendeu o pedido, montou uma capela lá no acampamento militar. Você pode ver essa imagem mais uma vez, aí de uma foto antiga que durante a guerra teve ali uma assistência religiosa aos soldados. E então esse sacerdote foi designado para justamente ficar ali cumprindo um ofício cuja a assistência seria religiosa aos soldados que estavam se preparando para a batalha. Então aqui nós estamos vendo o surgimento da capela, logo em seguida nós estamos vendo um surgimento de assistência religiosa dentro de uma instituição, então a igreja, né, digamos assim, ela sai e se coloca ali dentro de uma instituição para atender os soldados que estavam ali se preparando para a batalha. Nós temos esse surgimento e surge mais um personagem aqui. Depois que passou a guerra, veio o tempo de paz e essa ideia da capela dentro da instituição, ela, digamos assim, pegou. O rei solicitou que deixasse definitivamente essa capela lá no exército, né? E a igreja pegou e deixou lá no exército essa capela. E aí foram se espalhando as capelas, foram surgindo outras capelas dentro das Forças Armadas. E aí, então, a Igreja Católica surgiu uma necessidade aí. A igreja teve que designar nos seus sacerdotes, né, para que ficasse ali fixo dentro daquela capela. Então mandou o sacerdote com um novo ofício. Surgiu então esse novo ofício. Surgiu o sacerdote que ele era da capela e não mais de uma basílica, de uma igreja, né? Ele era sacerdote da capela. E a capela estava onde? Dentro de uma instituição pública. Então, o ofício dele agora era ficar ali. E depois que surgiu essa necessidade, e foi suprida essa necessidade, este sacerdote, então, ganhou um nome que combina com o seu ofício dentro da capela. Ele passou a ser chamado de capelão, isso mesmo. Respondeu muito bem. Eu tenho certeza que você já matou na hora. Então surgiu o capelão. Por causa do quê? Da capela. Tá vendo que agora a história de Martinho de Tours começa, como um quebra-cabeça, começa a fazer sentido? O porquê que você tem que conhecer a história dele? Não começa a fazer sentido? Então você pode ver, da capa surgiu a capela. A capela foi para dentro de uma instituição. Então surgiu assistência religiosa para as pessoas que estavam fora da igreja, que não podiam ir para a igreja. Depois dessa assistência religiosa, dentro da capela, dentro de uma instituição pública, surgiu fixo um sacerdote e uma capela para prestar assistência religiosa justamente a essas pessoas que não podiam ir para a igreja. Eles estavam ali confinados, então não podiam ir à igreja.
E aí então surge o ofício do capelão. Então a história começa a fazer sentido, uma coisa vai puxando a outra. E você, através disso, já está conhecendo aqui o surgimento da capela, através da capa de Martim de Tours, o surgimento da assistência religiosa, só enfatizando mais sobre a assistência religiosa. A assistência religiosa, ela tem a sua essência de um serviço fora da igreja, tá? Porque na igreja, a pessoa vai até a igreja, ela já tem ali uma assistência, tá? Mas o sacerdote ir até a pessoa, isso é uma assistência religiosa. Então a essência dessa assistência religiosa é fora da igreja. É lógico que dentro da igreja também é uma assistência religiosa. O que eu quero dizer é a essência da capelania, tá? Da essência da capelania. É você estar fora da igreja e prestar um serviço religioso, uma assistência religiosa. Podemos chamar também, e nós evangélicos costumamos mais chamar de assistência espiritual, não é verdade? Mas eu tenho que usar bastante esse termo de assistência religiosa devido ao entendimento, a compreensão das coisas. Então, tem que ser usado. Mas podemos chamar também de assistência espiritual, né? Então, a essência da capelania é prestar assistência religiosa fora da igreja, é lógico, fora da igreja. Isso é a essência da capelania. Então, aqui nós temos o surgimento da capela, o surgimento que eu enfatizei agora da assistência religiosa e o surgimento de quem? Do capelão. Do capelão. E você pode ver aqui nas imagens dos slides, né, toda essa trajetória que nós estamos acompanhando aqui. Então, hoje, se te perguntarem, né, o que é capelania, qual é a origem da capelania, lógico que você não precisa contar toda essa história que eu estou contando para você. Isso aqui é para a base de construção do conhecimento. Mas você vai saber responder, né? Em poucas palavras, você tem um entendimento. E o mais importante, você sabe agora a essência do que é a capelania. Então, com essa essência, guarda ela no seu coração. Com essa essência. Se pudéssemos resumir aqui o que é capelania, o que você diria? Eu diria assim: capelania trata-se de um serviço religioso prestado por um capelão, que por sua vez é um ministro de confissão religiosa. Isso é capelania. Isso é capelania. Então trata-se de um serviço de prestação religiosa prestada por um capelão, é lógico, por um capelão, que por sua vez ele é um ministro. Essa palavra ministro, às vezes, assusta muitas pessoas. Ah, mas eu não sou pastor, eu posso ser capelão? Ministro é quem ministra. Então, é lógico que o pastor é chamado de ministro porque ele ministra. Mas se você também ministra, você é um ministro. Isso é a essência também do que é ser ministro, tá? Se você ministra as coisas de Deus, você é um ministro de Deus, tá bom? Então, por lei, por exemplo, é importante você saber disso, que como capelão, você é um ministro de confissão religiosa, porque lá na frente nós vamos estudar as leis, né? Amanhã, por exemplo, já vamos começar a falar sobre as leis e você já vai saber. Amanhã que eu digo para quem está acompanhando ao vivo, né? Para quem está acompanhando depois que o vídeo já foi gravado, você vai acompanhando no próximo vídeo, nas próximas partes do curso. Então você vai saber o que a lei fala sobre o ministro de confissão religiosa na função de capelão, portanto um prestador de assistência religiosa. Ok? Então, vamos continuar subindo a escadinha do conhecimento e conhecendo um pouco mais sobre a capelania. Então vamos para o próximo vídeo para prosseguirmos aqui com o curso.
Bom, pessoal, toda vez que eu for trocar de slide, né, aqui na tela, eu vou precisar falar que vamos para o próximo vídeo pelos motivos a quais eu já expliquei, tá? No ao vivo, a gente já sabe que está ao vivo, mas para quem vai assistir depois, para entender é necessário falar essas palavrinhas aí, tá bom? Então nós vamos aqui para o próximo slide e acompanhando aqui o nosso crescimento, subindo as escadinhas aqui do conhecimento, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Tá certo. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso de Capelania Evangélica, parte 4. Depois de conhecermos a origem da capela, né, o surgimento do capelão, da assistência religiosa, vamos avançando aqui mais sobre o que é capelania. Bom, Bom, pessoal, vamos então avançando. Perdão que houve uma interrupção aqui. Só mais um minutinho. Pronto. Bom, pessoal, vamos então aqui prosseguindo o nosso entendimento sobre a capelania. Esse é o vídeo 4, a parte 4 do curso de Capelania Evangélica. Bom, depois que você conheceu o surgimento da capela, o surgimento do capelão, né, da assistência religiosa, vamos então aqui darmos prosseguimento aqui no que é a capelania em si. Bom, quando surgiu assistência religiosa dentro de uma instituição pública, essa ideia da assistência religiosa dentro de uma instituição onde tem ali internos naquela instituição de pessoas que não podem, por algum motivo, ir à igreja, né? Essa ideia ela se espalhou. Então começou a surgir várias capelas dentro de outras instituições também. Várias capelas dentro de outras instituições. E aí então passou a ter capelas dentro dos hospitais, dentro dos presídios, dentro de várias outras instituições. Eu sempre vou enfatizar mais hospitais e presídios, porque são aí o carro-chefe do serviço de capelania, mas não desmerecendo as outras instituições, como a escolar, como orfanatos, asilos, etc. Então foi se espalhando essa ideia e as capelas foram sendo montadas dentro dessas instituições. Consequentemente, um sacerdote estava ali já pronto para prestar assistência religiosa dentro dessas capelas, né? E qual era o nome desse sacerdote, o ofício desse sacerdote, o título que ele levava? Capelão. Então o capelão passou a prestar assistência religiosa dentro de várias outras instituições, não só mais a militar, como nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, né? Não só mais na área militar, mas também ele passou a prestar serviço de assistência religiosa dentro dos hospitais, dentro dos presídios. Aqui nós temos algumas imagens do capelão dentro das Forças Armadas. Depois você vai ver outras imagens dentro dos presídios, dentro dos hospitais. Então essa ideia começou a se espalhar e então a capelania começou a crescer muito em várias instituições. Por quê? Qual é a ideia da capelania? A ideia da capelania é que a pessoa que não pode ir à igreja, né, ela tem ali uma pequena igreja que vai ajudá-la. Então a igreja vem até ela, o sacerdote vem até ela. Então isso se espalhou
Muito, muito, muito. Com o crescimento das capelas dentro das instituições, surgiu também uma outra questão, que é aqui que entra mais um conhecimento que você vai ter sobre o surgimento da capelania. Nós falamos do capelão, da capela, da assistência religiosa e agora vamos falar da capelania. Sim, mas tudo isso não é capelania? É. Mas por que capelania? Por que é chamado assim de capelania? Veja, com o crescimento dessas capelas, instituições públicas, privadas, etc., surgiu também uma necessidade do capelão ir até uma instituição, por exemplo, de internação coletiva, mas que aquela instituição ela não suportava uma capela, por exemplo, ela não tinha estrutura para ter uma capela. Então, o que fazer dessa forma? E aí surgiu, então, nesse ofício ainda do capelão, do prestador de assistência religiosa, surgiu a chamada capelania. O que é a capelania aqui agora, né, dentro dessa visão? O que é a capelania? A capelania, dentro dessa visão, é o capelão que vai até uma instituição prestar assistência religiosa, mas lá naquela instituição não tem o quê? A capela. Então a capela, ela deixa que nessa fase que nós estamos vendo, ela não deixa de existir, não vou falar isso, mas ela não tem mais aquela obrigatoriedade, né? Ou até mesmo necessidade, podemos dizer assim, que é diferente, né? Já não era mais obrigatório ter uma capela para o capelão ir lá e prestar um serviço de assistência religiosa. E já não era tão necessário mais aqui também, já nessa fase que nós estamos vendo. E aí então surgiu a capelania, a chamada capelania. Por que capelania? Capelania porque um sacerdote titulado como capelão, ele então vai até a pessoa, dar uma assistência a ela religiosa. Então o nome dessa assistência é capelania. É uma assistência religiosa. Podemos só chamar de assistência religiosa, mas é uma capelania. Por quê? Porque é um capelão que está prestando essa assistência religiosa. Então aqui nós temos o surgimento também do serviço de capelania. E o que é o serviço de capelania? O serviço de capelania, nessa fase que estamos vendo, é um serviço que não necessita da capela, que não necessita, não tem a obrigação de ter a capela para você prestar esse serviço. Por exemplo, hoje é mais fácil você, como um capelão, prestar um serviço de capelania do que como um capelão fixo em uma instituição. Então, tem instituições que ela tem um capelão fixo, por exemplo. Ela tem um capelão fixo, oficial ali. Nós vamos ver isso daqui a pouco também, na próxima aula. Ela tem um capelão oficial. Mas, se você, como um capelão, prestar um serviço àquela instituição de assistência religiosa, você vai estar prestando um serviço de capelania, que não é um fixo, é um voluntário. Você então se torna um capelão voluntário. E hoje é o que mais se exerce, é a capelania voluntária. Capelania por isso, porque você é um capelão e você exerce de forma itinerante e não fixa. Você é um itinerante. Você presta esse serviço em várias instituições. Isso não é bacana? Então aqui nós estamos conhecendo mais uma fase da capelania. O que é, por exemplo, a capelania? Por que usamos a palavra capelania? Por causa disso, porque o prestador de assistência religiosa, chamado capelão, ele presta o serviço de assistência religiosa naquela instituição, mas não fixo, ele é itinerante e não necessita de prestar um atendimento àquela pessoa dentro de uma capela, por exemplo. Não tem mais essa necessidade. Então ele pode ir até o leito, por exemplo, no hospital, ele pode ir até uma cela dentro de um presídio e ali então prestar uma assistência religiosa àquela pessoa.
Então aqui nós temos o surgimento da capelania, ok? Nós vamos avançando aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre a capelania agora, expandir um pouquinho mais sobre esse assunto.